Falar um pouco de economia, o PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, segundo dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira. O resultado veio acima das expectativas do mercado, que projetavam um avanço de 0,3%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou o resultado e disse que o governo deve rever para cima a expectativa de crescimento para o ano. O crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de 3%. Então nós estamos aí com uma expectativa ainda melhor do que estávamos em janeiro, quando as nossas projeções indicavam um crescimento superior a 2%. Eu quero lembrar que nessa mesma época, as projeções médias do mercado era de um crescimento inferior a 1%. Portanto, em relação ao que estava sendo projetado para a economia brasileira no começo do ano pelo mercado, nós estamos com um crescimento 3 vezes superior ao que estava sendo pensado no começo do ano. Isso dá força para a agenda econômica. Nós temos aí um conjunto de medidas que foi para o Congresso Nacional. Nós estamos à disposição das lideranças do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado. Tem muito trabalho pela frente para a gente consolidar o marco fiscal, as projeções para o ano que vem. Assim como o próprio ministro Haddad, vários bancos começaram a revisar suas projeções para o crescimento do Brasil este ano. E não é a primeira vez que a gente observa essas revisões por parte do mercado. Para falar sobre isso, já está aqui no nosso estúdio, nossa analista de economia, Thaís Herédia. Não é a primeira vez que as projeções para os trimestres de crescimento do nosso país vieram erradas. Como é que a gente explica essa sequência de enganos? Thaís, boa noite. Ei, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Tem aquele ditado que diz que economista sabe fazer conta, mas não tem bola de cristal, né, Márcio? Eles trabalham com evidências, com indicadores antecedentes, com parâmetros da economia brasileira, né? Assim, como é que a economia brasileira funcionou até aqui, qual é a capacidade de crescimento que o país tem, e assim a régua vai acompanhando o que está acontecendo no país. Nós já vivemos fases em que as expectativas estavam errando para cima, né? Esperava-se um crescimento maior e ele foi sendo cada vez menor. Esse fenômeno de agora, das surpresas positivas, ele começou do finalzinho da fase mais aguda da pandemia, ali de 2020, 2021, para cá. E tem algumas explicações, Marcos, que eu quero dividir com vocês, porque a grande pergunta que ficou hoje, né, na praça foi: o que esse pessoal não está vendo? O que está acontecendo que ninguém está vendo? Então, eu separei... E a Thaís vê? Eu não vejo também não, mas eu fui perguntar para pelo menos ajudar a gente a entender o que está acontecendo, né? Porque ninguém erra de má fé uma projeção 3 vezes errada, né? Com uma diferença de 3 vezes maior. De 0,3 para 0,9. Exato, isso não, né? Não tem má fé, isso tem alguma leitura aí, alguma escala que precisa ser calibrada. Então, do ponto de vista conjuntural, ou seja, do que está acontecendo agora na economia, o que o resultado do PIB nos explicou? Nos explicou, primeiro, que o consumo, tanto das famílias quanto do governo, foi maior do que o esperado, né? Aqui nós temos inflação mais baixa, uma disponibilidade de renda maior, porque o governo está gastando mais, um governo que tem isso como uma política de ser um governo que vai gastar mais. Então, olhamos para quem consome, para quem produz. O PIB é dividido entre quem consome e quem produz. Para quem produz, indústria surpreendeu, a indústria da transformação, que é aquela de produtos manufaturados, essa está indo muito devagar. Mas a extrativa surpreendeu e cresceu muito. A parte dos serviços tem muito ligada ao consumo das famílias. Baixa um bocadinho a inflação, os serviços conseguem crescer um pouco mais. E o agro, apesar de ter caído um pouquinho, quase 1%, a expectativa é de que caísse 7%. Então, ele cresceu 20 e tantos, e agora, nesse segundo trimestre, em vez de cair muito, ele caiu só um pouquinho. Ele caiu na comparação com o trimestre anterior. Exato. Então, aqui ainda tem uma força muito grande. E, por último, que fecha esse quadro, que não está no PIB, mas que explica parte desse movimento, o emprego. Ontem nós tratamos aqui de como o emprego tem uma trajetória de recuperação importante nesses últimos 2 anos, como ele tem vindo com uma melhor qualidade, mais formalidade, portanto, mais segurança para consumir, e uma taxa de desemprego bem abaixo daquela que os economistas acham que pode provocar distorções na economia.
Agora vamos olhar, Márcio, do ponto de vista estrutural, ou seja, o que aconteceu na economia de uns anos para cá que pode explicar essa dinâmica nova que os economistas não viram, que a gente não consegue ver. A primeira delas são as reformas, né? Mais especialmente as reformas de 2015 e 2016 para cá. Talvez a gente esteja começando a colher os frutos. Trabalhista... A trabalhista, a reforma da Previdência, desde as mais recentes. Qual foi a última? A última foi independência do Banco Central, o marco do saneamento. A primeira lá atrás, a reforma trabalhista, o teto de gastos. Foi uma série de reformas, né? A lei das estatais, a lei da infraestrutura, das agências reguladoras. No próprio governo Bolsonaro, apesar de tudo, né, que tivemos, convivemos aqui, houve avanços de reformas também. Então, o conjunto dessas reformas pode ter acabado criando uma segurança institucional maior, que leva, por exemplo, as empresas a empregarem com mais segurança e empregarem com formalidade, assinando a carteira. Então, este conjunto aqui é um conjunto mais abstrato, mais difícil de medir. No final das contas, a gente olhando para esse quadro, o que a gente pode esperar para frente? Quanto que nós vamos carregar de conjuntural e estrutural para frente? No segundo semestre, que é o que está para chegar, nós vamos ter uma inflação que talvez possa crescer um pouquinho aqui, uma inflação de serviços, o IPCA deve subir um pouco mais, mas nada que seja muito... Aqui vai estar uma grande resposta, né? Se a inflação subir demais, é porque o país realmente ainda não suporta um crescimento tão forte. A taxa de juros, ela ainda tem efeito sobre a economia. Ela em queda, ela já mexe na expectativa dos agentes econômicos, de todos nós, mas ela ainda tem um efeito sobre a economia. E lá de fora tem a China desacelerando e o mundo convivendo com taxas de juros mais altas e a inflação ainda a ser combatida. No médio prazo, que aí nós vamos olhar para o desafio estrutural, as reformas tributária e administrativa, que estão aparecendo todo dia aqui na boca do presidente da Câmara dos Deputados, têm um papel importante para dar continuidade, Márcio, a essa coluna estrutural aqui e que pode explicar. No final das contas, tem um conceito, Márcio, que é do chamado PIB potencial, ou seja, quanto a economia pode crescer dadas as condições de produção. O Brasil ainda tem problemas de qualidade de mão de obra, tem problemas de investimento, que é um ponto negativo do resultado do PIB. O investimento sofreu um crescimento muito pouquinho, né, e ele vem em queda nos últimos trimestres. Então, a gente ainda tem muita coisa para resolver. A própria inflação ainda tem uma batalha pela frente, mas talvez esse PIB potencial, ou seja, as condições de crescimento do Brasil, ele tenha melhorado um pouquinho por causa dessa conjuntura toda.